Fala galerinha do Dominantes Online. Então, mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de relações numéricas e agora a gente vai falar sobre fórmulas, né? Sobre cálculo de fórmulas na química em si, né? Eu ia falar na química inorgânica, mas não é na química em si. Olha, presta atenção nesse detalhe. Primeira coisa que eu tenho que trabalhar com vocês é isso, formas de representação, né? Esquecendo aqui também que eu posso representar um composto pelo nome. Falar o nome dele é uma forma de representação. Eu tenho outras, como a fórmula molecular de um composto, que a gente vai utilizar hoje falando, a fórmula estrutural, que representa a estrutura, e aqui eu quero botar um a mais aqui, que também poderia, vamos pensar na fórmula eletrônica, aquela fórmula de Lewis, né? Tanto para ligação iônica quanto para ligação, principalmente para ligação covalente, tá? Mas essa aqui não é o nosso foco hoje. Eu não vou falar da fórmula estrutural hoje, porque eu vou falar em relacionar, né, entre as outras fórmulas, em conversão entre as outras fórmulas. Tem a fórmula mínima ou fórmula empírica, pouco falado, pouco utilizado. Na verdade, a fórmula mínima é a menor proporção entre os átomos. A gente vai trabalhar isso bem ainda mesmo nessa parte 1, mas a fórmula mínima também é um tipo de expressar o conteúdo. E a fórmula centesimal. Principalmente, destaca para cá e aqui, ó, fórmula centesimal para a fórmula molecular. Qual é a grande diferença? Na fórmula molecular, a gente expressa os valores em massa. Na fórmula molecular, a gente expressa os valores em quantidade. Na fórmula centesimal, a gente expressa a relação entre as substâncias em massa. É muito mais comum você gerar fórmula centesimal, exemplo, quando você está falando de ligas metálicas. Você fala da porcentagem de um metal naquela liga e a porcentagem está relacionada em massa. Fórmula molecular é muito mais comum nos compostos covalentes e nos compostos iônicos. Qual é o grande problema quando a gente fala disso? É porque quando a gente parte de uma identificação de substância, geralmente o que a gente identifica primeiro não é a sua quantidade por fórmula, é a quantidade mássica de cada elemento. Então, geralmente, é necessário a gente saber fazer essa conversão entre fórmula centesimal para fórmula molecular, tanto quando eu falei em questão de identificação de substância, quanto em vestibular mesmo, porque cai bastante, tá? Para a gente entender essas informações. Então, bora! A gente começa falando dessa fórmula centesimal, que para determinar é bem tranquila, mas vamos à definição. Olha, fórmula centesimal, ou composição centesimal, ou composição percentual, refere-se às porcentagens em massas dos elementos formadores das substâncias. Então, é a porcentagem de cada um dos elementos dentro da composição da substância. Exemplo, aqui tem um óxido de ferro que na verdade eu nem sei se é o óxido ferroso ou o óxido férrico, mas eu sei que ele tem numa amostra 40 gramas, 0,40 gramas, tá? Desses 0,40 gramas, 0,28 gramas são de ferro e 0,12 gramas são de oxigênio. Então, qual é a porcentagem centesimal? Eu quero que você entenda, olha como é fácil nesse ponto, porque você não precisa da quantidade. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Olha que interessante. Para conseguir determinar a fórmula centesimal, eu não preciso entender a massa molecular, nada um deles. Eu sei que, por exemplo, a quantidade total é 0,40. Então, a massa total é 0,40. Esse 0,40 gramas é o somatório de 0,28 gramas do ferro, né? De ferro, mais quanto? Mais 0,12 gramas de oxigênio. Eu coloquei o O, não o O2. Eu vou colocar a outra cor de caneta para ficar mais fácil. E aí, olha só, se você quer saber a porcentagem de ferro, é simples. A porcentagem de ferro no composto vai ser 0,28 que é a cada 0,40. A sua massa sobre a massa total. Não é? E aí você tem aqui, ó, 0,28 sobre 0,40, você tem 28 sobre 40 para facilitar a nossa vida, né? E aí 40 é 4 vezes 10, 28 é 4 vezes 7, simplificar, 7 sobre 10, né? 7 sobre 10, o que dá 0,7.
Se você fizer a mesma coisa para o oxigênio, a porcentagem de oxigênio é 0,12 sobre 0,40, o que dá 12 sobre 40. 40 é 4 vezes 10, 12 é 4 vezes 3, então é 3 décimos, 0,3. Então você pode afirmar que a fórmula centesimal desse cara é que, vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil, ó, é a do ferro, né? O ferro é 70%, aí você coloca aqui 70%, e aí, se quiser botar em fórmula do oxigênio, 30%, tá? Né? Ou só escrever mesmo, 70% de ferro e de 30% de oxigênio. Lembrando que aqui eu só descobri, para ser porcentagem, é só você multiplicar por 100, se tem alguma dificuldade, tá bom? Então, cálculo de fórmula centesimal é assim. Só que fala assim, Bruno, beleza, nesse caso ele já me falou de massas, e quando ele não dá? Tá bom. Se ele me der aqui, olha só, vou até voltar. Nesse caso em específico, eu não sei qual é o óxido. Um óxido de ferro que eu posso dizer que é um óxido de ferro onde 70% desse óxido é de ferro. Isso é importante, porque é uma relação diferente de fórmula. Agora, né, quando a gente for falar de fórmula, se eu tiver a fórmula molecular da substância, eu consigo facilmente chegar à fórmula centesimal, né? Depois, na parte 2 das nossas aulas, a gente vai falar o oposto. A partir da fórmula centesimal, eu consigo também chegar à fórmula molecular, mas eu preciso de mais informações. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho a fórmula centesimal, eu quero a fórmula centesimal do ácido sulfúrico. Veja bem, você já sabe que o ácido sulfúrico é um ácido conhecido como H2SO4. Para fazer a fórmula centesimal, você tem que fazer uma relação em massa. Então você tem que fazer a primeira coisa que a gente já conhece, que a gente viu nessas aulas, que é massa molar dele, que é a massa proporcional a 1 mol. Então vamos lá, massa molecular do ácido sulfúrico, H2SO4, vai ser igual a 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 1 vez a massa do enxofre, que é 32, mais 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Ok, isso vai dar 98 gramas por mol. E aí, para você determinar o valor de cada um deles, para você determinar o valor de cada um desses caras, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma relação onde tem o valor... Eu fui até conferir para ser 98, né? O valor de cada um deles na contribuição para a sua fórmula. Ou seja, para gerar 98 gramas, quanto eu precisei de hidrogênio? 2. Vou pegar aqui para rapidinho, ó, para você visualizar. Eu peguei 2, não é isso? Então a gente vai lá e escreve, ó, a porcentagem de hidrogênio vai ser a sua contribuição, 2 sobre, deixa eu colocar em diagonal assim, peraí, 2 sobre 98, e isso, logicamente, vezes 100 para ser uma porcentagem. 2 sobre 98 está quase 2%, dá um pouco acima. Tá? Então, o que você vai colocar? 2,04, né? Se você fizer a conta, vai dar 2,04%. Você pode fazer a mesma coisa para o enxofre, só que o enxofre, a contribuição dele é maior, é 32 gramas sobre 98, que é a massa total, vezes 100. E aí, se você efetuar essa conta, você vai achar que é um pouco acima de 32, né? 32,65% aproximadamente. E aí, quanto ficaria a porcentagem do oxigênio? Então, é o que falta, né? Se você fizer a conta, e a prova real é o que falta para 100. Prova real, você coloca o oxigênio e verifica qual é o valor. 64 é a contribuição dele, sobre 98. E aí eu tenho, então, vezes 100, o valor de 65,31%. Tá? Então eu poderia dizer que o ácido sulfúrico tem como fórmula molecular H2SO4, como eu posso dizer que o ácido sulfúrico tem fórmula centesimal de 2,04% de hidrogênio, de 32,65% de enxofre e 65,31% de oxigênio.
É por isso que a gente repara que a gente não fala assim, né? Nesse caso. Eu não chego, né, na fórmula centesimal assim tão. Quer dizer, eu chego de forma tão fácil. É simplesmente eu relacionar a massa sobre a massa molar daquela substância. Lembrando que é vezes 100, porque eu estou falando de porcentagem, é por 100. Tranquilo? Beleza? Eu acho que a fórmula centesimal é mais tranquila. A gente então vai entrar agora na fórmula mínima. Fórmula mínima é bem tranquilo. Aqui, ó, vamos lá. A fórmula mínima, ou empírica, ou estequiométrica, é a que indica os elementos formadores da substância, bem como a proporção e número de átomos, né? Eu digo quem são os elementos, mas eu também digo qual é a proporção e número de átomos desse cada elemento para fazer uma menor relação possível. Um exemplo disso a gente pode pegar de algumas substâncias. Olha só. Água oxigenada, H2O2. Essa é a fórmula da água oxigenada. Tem que ter 2 hidrogênios, tem que ter 2 oxigênios, ok? É essa. Só que você pode simplificar. Então seria H2O2. Então você pode simplificar por 2. Então seria HO. HO é a fórmula mínima, não é a fórmula do composto. Fórmula mínima, ela é muito, mas muito usada em compostos orgânicos. Então, por exemplo, a glicose, que é C6H12O6, ela pode ser simplificada como HCH2O. Ou seja, para cada 6 carbonos tem 12 hidrogênios, né? E aí a gente tem a fórmula mínima representada. A fórmula mínima do ácido sulfúrico é o próprio ácido sulfúrico, porque você não pode simplificar só o H e o O e deixar o enxofre, que é 1, menor que 1. Mesma coisa para a sacarose. Na sacarose, a fórmula mínima é igual, beleza? Então aqui a gente tem, ó, a fórmula molecular é N vezes a fórmula mínima. Aqui, por exemplo, é 2 vezes. Aqui, por exemplo, é 6 vezes. Aqui, por exemplo, é uma vez só. E aqui também é uma vez só. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Fechando esse raciocínio, vamos lá. Como é que eu calculo a fórmula mínima? A fórmula mínima, a partir da fórmula molecular, ficou tranquilo. O problema é quando eu preciso, e a gente tem que dar uma pausa um pouco, quando eu preciso da fórmula mínima a partir da fórmula centesimal. Exemplo aqui, na fórmula centesimal a gente não costuma passar direto para a fórmula molecular. A gente passa para a fórmula mínima, que é a menor proporção entre esses átomos. Como faço isso, Bruno? Olha só, eu tenho aqui a porcentagem. Um composto é formado por sódio, por carbono e por oxigênio, certo? Nessas proporções, certo? E de massa. Como eu digo quais seriam as suas proporções em quantidade? Você vai ter que fazer algumas etapas que são meio que gravadas para a gente conseguir facilitar. A primeira coisa que você faz é transformar na sua cabeça o pensamento que 100%, e você pega uma amostra de 100 gramas. Então você vai usar o valor não mais em porcentagem, você usa o valor em gramas, tá? Para quê? Porque eu quero falar que dentro de um composto é formado por 43,4 gramas de sódio e a cada 11,3 gramas de carbono, a cada 45,3 gramas de oxigênio. Eu estou falando em massa. O que eu vou fazer agora? A segunda etapa da nossa história é converter esses valores em massas em valores em quantidade, porque fórmula molecular avalia a quantidade. Então aqui, ó, vamos lá. No caso do sódio é Na. Aí você teria que estar na tabela e verificar aqui, 43,4 é a massa da questão, né? É a massa da questão agora, dividido pela sua massa molar, para gerar o número de mols, que é 23 no caso do sódio. Você vai chegar a esse valor, eu vou montar dos outros. A do enxofre vai ser igual a 45,3 sobre 32. E a do hidrogênio é... cadê? Não tem hidrogênio, Bruno. Eu não sei porque eu botei também enxofre, tá vendo aqui? Eu tô louquinho. Aqui eu tenho que falar do carbono, né? Não é do carbono não, do oxigênio aqui. Cismei com enxofre do ácido sulfúrico, aqui é o oxigênio. E aqui eu tô falando do carbono. O carbono aqui é 11,3. E então, sobre a massa dele, que é 12.
Aqui eu tenho que apagar esse 32 e colocar o 16. Pronto. Confundi com ácido sulfúrico, voltei para cá agora. Tem esses três componentes. Beleza. O que eu fiz? Eu não vou fazer essa conta agora do nada. Primeiro eu separei as suas massas, eu converti porcentagem para massa. Segundo, converte a massa e divide pela massa molar para chegar a uma proporção em quantidade. Essa proporção em quantidade eu vou colocar aqui para facilitar a vida de vocês. Se você fizer essa conta, dá aproximadamente 1,88. Né? Aproximadamente 1,88. Se você fizer esta conta aqui com o carbono, vai dar aproximadamente 0,94. E se você fizer essa conta com o oxigênio, vai dar igual a 2,82. Que mais? Continua. E aí agora que tá, isso aqui passou de ser uma proporção máxima e passou a ser uma proporção em quantidade de matéria. Se é em quantidade de matéria, eu estou dizendo que a cada 0,94 de um, eu tenho 1,88 de outro, eu tenho 2,82 de mais um outro. São porcentagens, são relações, só que não são relações inteiras. Para transformar essa relação inteira, você pega o menor dos valores e divide todo mundo pelo menor deles. 9,4 dá 1 aqui. 94 dá 3. E se você dividir isso também por 0,94, vai dar 2. Significa que nessa fórmula, a cada 2 átomos de sódio, tem 1 de carbono. Eu coloco o carbono na frente, porque o mais eletronegativo vai por último. E o oxigênio para trás, 3. Na2CO3. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Tem que ser feito essas etapas. Você tem que primeiro pensar, você não precisa escrever essa etapa, que é converter a porcentagem em massa para facilitar a sua vida. Depois você divide pela massa molar. Massa sobre massa molar é o próprio número de mols. Determinando o número de mols, você relaciona entre eles para achar o menor valor mínimo, né? A proporção mínima entre eles. Como é que você faz a proporção mínima? O jeito mais fácil é dividir pelo menor. Tranquilo? Então a gente fecha por aqui, a gente vai para a parte 2 na próxima aula, onde eu continuo falando, aonde eu vou mostrar para vocês como a gente chega então na fórmula molecular de um composto, né? Sabendo, afirmando que não tem fórmula mínima nesse caso. Ele pode passar pela fórmula mínima, mas chegando sim finalmente à fórmula molecular de um composto. Tá? Povo, até a próxima! Fui!